Oi pessoal, estamos de volta aqui no nosso curso de Física 2, abordando aqui o oscilador harmônico simples. Lembrando que essas aulas são videoaulas gravadas, referentes à disciplina Física 2, para os cursos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental, certo? Bem pessoal, no vídeo anterior chegamos à conclusão de que a solução da equação de movimento do oscilador harmônico simples, e aqui eu tenho que complementar, é para o sistema bloco mais mola, sistema bloco mais mola. Então temos que mostrar, eu mostrei para vocês, na videoaula foi observado que a solução dessa equação diferencial, dessa equação de movimento, é dada por essa expressão, certo? E aí ficou em aberto, quem era φ e quem era A. E o ômega zero também, E aí eu expliquei para vocês que o fator ômega zero aqui é a própria, como se diz, é a própria frequência natural de oscilação, certo? E ficou aberto agora, o A era a amplitude, Essa constante A que vocês estão observando aí, explicando o cosseno, ela é a própria amplitude de oscilação, É uma constante que vai limiar, vai fazer uma limitação dos possíveis valores máximos, É tanto máximo e mínimo, na verdade, Da posição do bloco ao longo do eixo X, E ficou uma outra questão também aberta, é o φ, Quem era o φ? Quem é esse camarada aqui, Quem era a fase? E aí já estou dando um spoiler aqui, como está escrito aqui. Esse φ chama-se fase da onda, É a fase da onda, ok? Vamos tomar aqui dois exemplos de duas ondas que têm a mesma frequência, certo? Elas têm a mesma frequência. O que há de em comum com as duas? Elas têm a mesma frequência ômega zero, certo? Elas possuem a mesma frequência. Tanto um como a outra possuem a mesma frequência angular de oscilação, certo? Tem a mesma frequência, ok? Só que a fase inicial delas, ou a fase delas, são diferentes. Enquanto uma é igual a zero, a outra é igual a π, certo? E aí vamos ver o seguinte. No instante de tempo t igual a zero, se a gente substituir, tomar o φ igual a zero aqui, e colocar aqui, esse termo vai morrer, certo? Vai ficar ômega zero t. No instante de tempo t inicial, ou seja, t igual a zero, que é no momento que se inicia o movimento do sistema bloco-mola, o que eu tenho aqui? Quando eu coloco t igual a zero, quando eu aplico essa condição inicial, prestem atenção nessa frase, nessa expressão que eu falei, condição inicial. Quando o tempo é igual a zero, partindo do suposto que a fase é zero, qual vai ser o valor do argumento aqui dentro do cosseno? Vai ser zero. E o cosseno de zero é quanto? É 1. Então eu vou ter aqui uma amplitude máxima, perdão, uma posição onde a amplitude vai delimitar o valor máximo da posição, certo? Então a onda azul começa aqui quando o tempo é igual a zero, certo? À medida que o tempo vai passando, ela vai desenvolver esse tipo de movimento aqui, que é a onda azul, como vocês podem observar aqui no vídeo e no desenho aqui que foi
esse esboço aqui da propagação da onda. Agora pegando a mesma onda ou uma mesma onda, certo? Só que ao invés de colocar a fase igual a zero, eu vou pegar a fase, vou chamar de π, certo? Prestem atenção no que eu vou dizer, eu vou deslocar a fase em π radianos, certo? Ok? Em π. E aí quando eu faço isso, quando eu coloco a fase igual a π, o que acontece? E aplico a condição inicial de que o tempo tem que ser, o instante inicial de tempo tem que ser igual a zero, o que vai acontecer com o valor do cosseno igual a π? Vai ser o que? Menos 1, certo? Porque cosseno de π é menos 1, certo? Então, o cosseno de π igual a menos 1, obrigatoriamente vai me gerar o que? Uma posição igual a menos A. Ou seja, vai ser esse camarada aqui embaixo. Então, ele vai ter uma espécie de espelho, certo? Então, aqui começa com a fase igual a zero, igual a A. Positivo, porque é o máximo que a posição X pode ter, positivamente. Depois eu vou explicar o significado físico do A mais e do A menos, certo? O que acontece aqui agora? Então, quando eu coloco o φ igual a π, e aplicando a condição inicial de que o tempo inicial é zero, ele vai partir desse ponto, certo? E aí ele vai descrever esse movimento aqui que vocês estão observando, que é a linha vermelha. Então, essa é a primeira visualização, de um movimento ondulatório, certo? À medida que a posição vai passando, à medida que o tempo vai progredindo, eu vou ter um movimento ondulatório. Como se trata de um movimento de um oscilador harmônico simples, esse movimento, vai tender ao infinito, certo? Agora, a gente diz que tanto a onda vermelha quanto a onda azul, elas estão fora de fase. Claro, porque elas têm fases diferentes, porém as frequências são iguais, certo? Agora, se as frequências forem diferentes, as frequências naturais de oscilação forem diferentes, aí eu tenho sistemas diferentes, porque lembre-se, o ômega zero, ele está o quê? Associado a raiz quadrada da constante da mola dividido pela massa do bloco, certo? Ou seja, a constante da mola dividido pela massa do bloco. Aqui eu estou supondo que tanto a onda da linha vermelha quanto a onda azul tem a mesma frequência natural de oscilação. Se eu alterar um valor de K ou de M, eu não posso mais ter esse tipo de desenho. A onda vai ser diferente, talvez seja mais baixa ou mais larga, certo? Aí já vai ser um desenho diferente, ok? Então isso aqui é a representação gráfica, certo? Que nos dá o primeiro indício de que um oscilador harmônico realmente desempenha um movimento ondulatório da posição ao longo do tempo. Isso caracteriza o que? O movimento de vai, volta. Esse movimento aqui, que eu estou fazendo aqui com o dedo, é um movimento que ondulatório. Por quê? Porque ele tem uma característica de apresentar um padrão de repetição, certo? Ora ele está aqui, ora ele está aqui. Depois ele volta para o mesmo ponto inicial. Depois ele volta para o ponto externo. Ponto interno, ponto externo. Ponto interno, ponto externo. Então esse movimento é um movimento ondulatório. Qual é a frequência desse movimento?
vai depender de inúmeros fatores. Claro que aqui eu estou fazendo uma comparação um pouco grosseira, né? Não vamos comparar um sistema harmônico simples com um movimento simples de um indicador, certo? Isso aqui é só uma ilustração, ok? Muito bem, pessoal. Então, agora vem a pergunta que não quer calar e que vamos tentar calar ela, né? Vamos, não do ponto de vista ruim, mas do ponto de vista bom, que é através da solução, né? Como determinar, como calcular a amplitude, certo? Ah, pelo gráfico é legal, eu posso vir aqui, eu tenho o tempo, eu coloco no computador lá, né, aplica as condições iniciais, que eu vou escrever essa expressão aqui, ó. Primeira coisa importante que a gente tem que ver aqui, ó, condições iniciais. As condições iniciais do problema. Isso aqui é extremamente importante, pessoal, porque são as condições iniciais que vão dizer como que uma onda de um sistema, no caso do nosso bloco mola, vai se comportar, certo? Ok? Aqui, a princípio, eu não vou me atrelar ao fato do valor da fase. Simplesmente ela existe. Eu vou dizer que ela existe e ela está lá, certo? Aqui eu vou supor que a minha fase seja uma fase diferente de zero e uma fase positiva, né? Maior que zero, certo? E aí eu vou supor o seguinte, que a velocidade inicial, certo, do meu objeto, do meu bloco, também é diferente de zero. E, consequentemente, também a minha posição inicial, o x0, né, também é diferente de zero. Certo? Ele existe. E ambos são positivos, né? Tanto o x0 quanto o v0 são positivos, são maiores que zero. Certo? Eles existem e são maiores que zero. Ok? E aí, Francisco, como é que a gente aplica isso? Lembrando que x no instante de tempo igual a zero é x0, ou seja, isso aqui é quando o tempo é igual a zero, certo? A velocidade também no instante de tempo zero é uma velocidade inicial, tempo t igual a zero, ok? Então essas aqui são as minhas condições de contorno ou condições iniciais, em que o φ é diferente de zero e positivo, maior que zero, certo? Então, pessoal, vem aqui a pergunta. E, Francisco, agora você tem as condições iniciais. Como é que a gente faz agora? Como é que vamos fazer para calcular a amplitude? Muito simples. Vamos aplicar essas condições iniciais, né? Vamos aplicar as condições iniciais na solução da equação diferencial, certo? Então, vamos lá. x0 é quem? Vai ser x0, que é igual a quem? Quando tenho o tempo aqui igual a zero, esse produto aqui, ômega 0t, morre, mas a fase fica aqui, presente. Então, eu vou ter a cosseno de φ. Perfeito? E a velocidade? A velocidade inicial, v0, no instante de tempo t igual a zero, é o próprio v0, né?
E Francisco, mas eu não tenho a expressão da velocidade, então a gente acha ela, não tem problema. Lembre-se que v de t é a derivada desse camarada aqui, ó. E quem é a derivada desse camarada aqui é menos a ômega zero seno de ômega zero t mais a fase. Vamos pegar a condição inicial, que quando o tempo t é igual a zero, eu tenho uma velocidade inicial v0. Então vai ser o quê? Isso aqui vai ser, aonde tem t, eu vou substituir por zero. Então eu tenho v de zero é igual a menos a, isso aqui tudo vai ser zero e eu vou ter o seno de φ. Certo? Então, isso aqui tem que ser igual a V0. Certo? Prestem atenção aqui. Eu vou chamar esse camarada aqui de 1. E eu vou chamar essa expressão. Vou colocar aqui do lado para não confundir. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar essa expressão aqui de 1, né? Esse camarada aqui está atrapalhando, vou colocar ele para fora. Esse camarada aqui eu vou chamar de 1, certo? E essa expressão aqui, na verdade, não era isso, né? É um pouquinho para cá. Eu vou chamar essa expressão aqui, ó. É isso aqui, ó. Essa expressão aqui é o 1. Essa outra expressão aqui embaixo, eu vou chamar de 2. Certo? Vou chamar de 2. O que eu vou fazer com 2? Eu vou isolar o A. Certo? Eu vou isolar o A. Eu não quero esse ômega zero aqui, na verdade não é isolar o A. Esse ômega zero aqui está me atrapalhando, não está legal. Eu vou passar esse ômega zero dividindo aqui embaixo, certo? Então eu tenho o que? Menos A seno de φ igual a velocidade inicial divididos por ômega zero, ok? Então, na verdade, a expressão que a gente vai trabalhar não é essa. Estou apagando aqui, né? A expressão que a gente vai utilizar é essa aqui de baixo. Então, esse aqui é o nosso 2. Certo? É o nosso 2. O que eu vou fazer com a expressão 1 e com a expressão 2? Eu vou elevar ambas as expressões ao quadrado, certo? Eleva-se 1 e 2 à potência ao quadrado. A potência 2, certo? E qual é o resultado disso? Ou seja, eu vou ter essa expressão ao quadrado e eu vou ter essa igualdade ao quadrado, certo? Agora eu vou apagar aqui o gráfico, pessoal, ok? Vou apagar isso aqui tudo, o oscilador também, para a gente adquirir mais espaço aqui. Vamos precisar um pouquinho de espaço. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou escrever as expressões 1 e 2 agora elevado ao quadrado. Como é que vai ficar? Eu vou ficar com x0 ao quadrado, isso é igual a ao quadrado cosseno ao quadrado de φ. A outra expressão, que é o 2 ao quadrado, vai ficar como? Vai ficar V0 sobre ômega zero, tudo isso aqui elevado ao quadrado,
igual a quem? O negativo elevado ao quadrado vai dar o quê? Vai dar positivo, né? Menos 1 elevado ao quadrado é 1. Então ficaremos com a ao quadrado seno ao quadrado de φ. Certo? Vou somar as duas expressões. Vou somar. Ó, estou somando. Eu vou somar a expressão de cima com a expressão de baixo. Ou seja, eu tenho que somar a expressão do lado direito com a expressão do lado direito aqui dessa igualdade embaixo. E eu tenho que somar a expressão do lado esquerdo com a expressão do lado esquerdo também da igualdade aqui embaixo. Então, como é que vai ficar isso? Vamos ver se vai dar para escrever aqui, né? Então, teremos o resultado disso, né? Somando isso, então a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Teremos o seguinte. Na verdade, vamos fazer assim, ó. Ao somar, né? Eu somei as duas equações. Eu vou ter um x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado divididos por ômega 0 ao quadrado. Isso tem que ser exatamente igual a quem? A ao quadrado. Repare que o a ao quadrado vai ter tanto aqui quanto aqui. Então, eu posso colocar ele em evidência já, né? Então, vai ter a ao quadrado que multiplica seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ. Certo? Vamos desenvolver aqui embaixo, né? Para não ficar sobreposto. Então, o que vai acontecer agora? Eu tenho a seguinte relação. Vamos fazer com outra cor aqui. A seguinte relação que a gente obteve foi essa. Então, tem um x0 ao quadrado mais um v0 ao quadrado sobre ômega 0 ao quadrado. Isso é igual a ao quadrado que multiplica seno ao quadrado de φ mais o cosseno ao quadrado de φ. Lembrem-se, vocês se lembram lá do ensino médio ou então do curso de Fundamentos de Matemática que existem relações trigonométricas, né? Fundamentais. E uma das relações fundamentais trigonométricas é de que seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ sempre vai ser igual a quem? 1. Então, essa soma aqui é igual a 1. Então, o que vai acontecer com essa expressão toda aqui? Eu vou ter que a ao quadrado é igual a x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado divididos por ômega 0 ao quadrado. E aí, finalmente, pessoal, chegamos à relação da amplitude, certo? Então, chegamos à relação final da amplitude, que vai ser a raiz quadrada da posição inicial ao quadrado mais a razão da velocidade inicial com a frequência inicial, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, essa aqui é a expressão da amplitude, certo? É a amplitude de oscilação. Do movimento do oscilador harmônico simples, certo? Claro que isso aqui a gente está falando do sistema massa-mola, né? Vamos fazer uma análise dessa amplitude aqui e aí a gente fecha a parte básica do oscilador harmônico simples, né?
Fechamos aí a nossa videoaula de hoje. Então, qual é a análise que a gente tem que fazer aqui agora dessa amplitude aqui? É só mais uma curiosidade do que uma análise. Repare o seguinte. O que acontece quando a minha posição inicial é zero? Obrigatoriamente eu tenho que ter velocidade, senão não faz sentido, certo? Se eu tenho velocidade inicial igual a zero e posição inicial igual a zero, a amplitude é zero, ok? Então não faz sentido fazer essa condição, né? A primeira condição não faz sentido. Quer dizer, matematicamente é correta, mas... Então, fazer assim. Quando? Então, o primeiro caso, né? Primeiro caso é x0 igual a v0 igual a zero. Repare que aqui são coisas diferentes, posição e velocidade. Eu estou colocando o valor numérico, certo? Sem a unidade. Ok? Eu estou dizendo que são nulos. Então, para não gerar confusão, então vamos dizer assim. x0 e v0 são nulos. Certo? São nulos. Quando isso acontece, o que acontece com a amplitude? A amplitude é igual a zero. Não faz sim, quer dizer, é trivial, solução trivial, ou condição trivial, na verdade. Condição trivial. Agora, o segundo caso, eu tenho x0 igual a zero e velocidade inicial maior que zero. Opa, aí já é diferente. Aí, nessa condição, o que vai acontecer com a amplitude? A amplitude vai ser quem? Raiz quadrada. Se x0 é zero, então como é que vai ficar a expressão? V0 sobre ômega zero, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o próprio número. Então isso aqui é simplesmente V0 ômega zero. Lembrando que ômega zero é quem? É a raiz quadrada de K sobre M. Né? É a raiz dessa razão. Ah, Francisco, mas não foi elevado ao quadrado? Repare que o que está ao quadrado é a razão, certo? Esse camarada aqui, ele é definido dessa forma, certo? Então não vão escrever isso aqui sem a raiz, porque vai estar errado. Perfeito? Terceiro caso. Terceiro caso é o que? É quando x0 é diferente de zero, certo? Mas a velocidade inicial dele é igual a zero, certo? Nesse caso, o que acontece? Eu tenho a amplitude igual a quem? Raiz quadrada, x0 ao quadrado mais v0 sobre ômega zero, tudo isso aqui elevado ao quadrado, certo? Mais v0 é zero, então 0 dividido por um número vai dar zero, 0 elevado ao quadrado é zero, então isso aqui tudo vai ser quem? Raiz quadrada de x0 ao quadrado, ou seja, é o próprio x0, certo? Aqui, ó, já ia esquecendo, eu vou colocar mais ou menos, aqui também, ó, tem mais ou menos x0. E o quarto caso é quando nenhum dos dois é nulo, certo? Mas esse quarto caso já é um pouco mais complicado.
Então a gente não vai, como se diz, abordar ele aqui. Agora eu quero que vocês vejam o seguinte: qual é a interpretação física do sinal mais ou menos? Mais ou menos. Toda raiz quadrada tem duas respostas, né? Por exemplo, se eu levo raiz quadrada de 4, é 2 ou menos 2, certo? Ok? Isso decorre porque é uma consequência de um polinômio de segunda ordem, né? Então, você tem lá o x quadrado igual a mais 4, perdão, x quadrado menos 4 igual a 0. Então, a raiz quadrada vai ser quem? Perdão, o valor do x vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada de 4. Então, aí você vai ter um x cujo valor é igual a menos 2 e cujo outro valor é igual a 2. De forma similar, também a gente tem aqui, ó. Você vai ter mais ou menos V0 sobre ômega 0 e mais ou menos x0. Isso aqui tem dimensão de distância, pessoal. Isso aqui é metro por segundo dividido por segundo a menos 1. Então o fator tempo vai morrer aqui e vai ficar só a distância. Ou a unidade de metro, né? A mesma coisa, aqui já é, obviamente, a gente só tem distância. Certo? Então, em ambos os casos, a amplitude tem dimensão de distância, certo? E qual é a interpretação física do sinal mais ou menos? Se eu tenho aqui uma mola no seu estado de equilíbrio e depois eu puxo ela, né, vou enfatizar um pouco mais aqui. O que acontece? Eu estou tendo eu estou esticando a mola. Então, o fato de eu esticar a mola, eu estou tendo o quê? Eu estou gerando uma posição, uma amplitude positiva. Então, quando eu estou comprimindo uma mola, eu estou gerando o quê? Aqui tem um fator positivo, um A mais, né? Que é a amplitude positiva. E aqui seria o quê? Uma amplitude negativa. Por quê? Aqui eu estou fazendo o quê? Uma compressão da mola. Então a interpretação física é esticar, quando eu tenho o valor de A maior que zero, e comprimir quando eu tenho A menor que zero, certo? Então essa é a interpretação física dos valores que a gente obtém mais ou menos e que são aqueles mesmos que estavam lá no gráfico desenhado. Ok, pessoal? Próximo vídeo aula vamos tentar determinar o valor do φ, as possíveis condições que vão me dar valores diferentes da fase φ, e vamos começar a abordar a questão da energia mecânica associada ao oscilador harmônico simples. Lembrando que ainda a gente está no caso sistema bloco mola. Então, pessoal, um abraço a todos e nos veremos no próximo vídeo.